till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Mais uns exercícios aqui, tá? Vamos lá. Eu tenho esse triângulo e esse triângulo. E eu digo para você que este ângulo alfa é igual a este ângulo alfa, e este ângulo aqui, nesse triângulo aqui, pontinho roxo, é igual a esse aqui, pontinho roxo. Bom, quando a gente tem dois triângulos em que nesses triângulos a gente tem dois ângulos iguais, comum aos dois triângulos, a gente já pode caracterizar que eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, tá? Bom, eu sempre gosto de ensinar para vocês o seguinte, para a gente determinar aqui, dentro da nossa organização, quando o exercício não tem os vértices, você mesmo coloca os vértices ABC, e como esse triângulo é diferente, tu coloca D, E, F, seguindo aqui a letra do alfabeto. Bom, como a gente já viu que tem dois ângulos comuns aqui, iguais, a gente pode dizer que o triângulo, olha a minha organização, eu posso começar com esse, depois colocar esse ou esse com esse. Vamos seguir aqui, respectivamente, a ordem. Então, o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo DEF. E qual a relação de semelhança que a gente tem? Bom, se tem razão, se tem semelhança, tem razão. Tá? 3 razões. Bom, oposto ao ângulo alfa, abóbora no primeiro. Eu não comecei com o primeiro? Então, 6. Oposto ao ângulo alfa no segundo. Y. Oposto ao ângulo ponto aqui roxo no primeiro. X. Ó, primeiro o triângulo ABC e depois o triângulo DF. No segundo, 8. Tranquilão. Bem suave. E, por último, né, não precisava falar, né, pela lei angular, não, pelo teorema angular de Thales, se eu tenho dois ângulos iguais, o terceiro, claro, que vai ter a mesma medida, certo? Então, por exemplo, se eu chamar aqui de... botar aqui em azul, 2 tracinhos aqui, aqui vai ser 2 tracinhos. De modo que, oposto, os 2 tracinhos nesse aqui, 9. Oposto a 2 tracinhos nesse daqui, 6. Bom, se eu tenho que essa fração é igual a essa, que é igual a essa, as das extremidades também são iguais, né? Ou seja, 6 está para y, assim como 9 está para 6. Isso aí é transitividade, o silogismo matemático, né? Se isso é igual a isso, que é igual a isso, então isso é igual a isso, tá? Então vamos lá. Primeiro, para a gente achar o valor de y. 6 está para y, assim como 9 está para 6. Simplifica por 3, 3. Por 3, 2. Esse por 3 aqui eu posso simplificar com esse 6, dá 2. Resposta, y é igual a 4. Então, primeiro, o y, bem tranquilo. E o x? Vou relacionar x, a segunda com a terceira. Então, x está para 8, assim como... Já vou simplificar aqui, ó, por 3, 3, por 3, 2. 3 está para 2. Simplifica isso aqui por 2, 1, isso aqui por 2, 4. Ou seja, x é igual a 12. Então, de forma bem tranquila, achamos o valor de x e o valor de y. Segunda questão. Eu te dou um triângulo DEADE, tá? O triângulo grandão. E eu te dou esse triângulo ABC, esse pequenininho aqui. E digo para você o seguinte, que BC é paralelo a DE. Paralelou, semelhançou. Por quê? Porque a gente vai ter situação de ângulos correspondentes, vão ter ângulos iguais, e quando a gente tem pelo menos 2 ângulos iguais em triângulos, a gente pode dizer que eles são semelhantes. Vem comigo, de que forma? Se eu chamar aqui de alfa, como são duas paralelas cortadas por uma transversal, aqui também vai ser alfa. Sim ou não? Bom, pelo mesmo motivo, se eu chamar aqui de beta, aqui também vai ser beta, ângulos correspondentes, tá? E eu tenho, por fim, aqui, esse ângulo aqui, que é o vértice do triângulo ABC, mas também é vértice do triângulo grandão. Então, note o seguinte, eu tenho aqui, ó, abóbora azul, verde.
no triângulo ABC. E eu também tenho abóbora, azul, verde no triângulo grandão. Logo, o que eu posso dizer? Que esses triângulos são semelhantes. Vamos montar nossa relação de semelhança. O triângulo. Vamos começar com o triângulo pequenininho. Triângulo ABC. Tá? Ele é semelhante ao triângulo ADE, o triângulo grandão. Tá? E qual a relação? Se eu tenho semelhança, eu tenho o quê? Uma razão e proporção. Tá? Então, primeiro, outra coisa, tá? Eu esqueci de dizer, porque senão não tem como fazer a questão. Aqui, né, ele disse que é 36 e aqui ele disse que é 27. Tá? Então aqui, eu digo que esses lados que são paralelos, eles medem respectivamente BC 27 e DE 36. Tá? Eu te dou esse segmento aqui BD e quero calcular a distância AD, que eu chamei de X. Bom, como é que a gente monta a nossa relação de semelhança aí? Bom, primeiro, oposto, como eu comecei com o triângulo ABC, comecei com pequenininho, então vou começar com os elementos dele aqui. Em cima vão ser os serão da ABC, embaixo serão os elementos da DE. Bom, oposto ao ângulo abóbora no pequenininho, 27. Oposto ao ângulo abóbora no grandão, 36. Oposto ao ângulo beta no pequenininho. Você é capaz de dizer? Bom, se eu tenho tudo x que eu quero descobrir, e aqui eu tenho 10, então esse pedacinho aqui vai ser o quê? X menos 10. Opa, então oposto ao beta vai ser o quê? X menos 10. Tá? E oposto ao beta no grandão? Vai ser exatamente x. Percebam que aqui eu não preciso nem relacionar o quê? O alfa. Porque são medidas que eu não tenho. Então, malandramente, eu não preciso, porque aqui eu já sai produto dos meios igual ao produto dos extremos, tá? Multiplica cruzado. Então, só que antes de multiplicar cruzado, vamos dividir 27 e 36, tem um fator comum aqui, por 9. 27 por 9, 3. 36 por 9, 4. Então, eu tenho assim, ó, 3x é igual a 4 vezes x, 4x, menos 40. Vou passar o 3x para o lado direito, né, e o menos 40 para o lado esquerdo. Na verdade, eu estou acrescentando menos 4x de um lado e menos 4x do outro, né? E mais 40 de um lado e mais 40 do outro, né? Então, vamos lá. Então, vai ficar 4x menos 3x, x, passo 40 para lá, positivo. Então, x é igual a 40. Bem tranquilo, bem suave. Mais uma questão que a gente liquidou, tá? Bom, essa questão aqui, eu vou fazer uma coisa bem interessante nela, tá? Que é o seguinte, eu tenho, deixa eu ajeitar aqui, eu tenho aqui, um ângulo alfa, que é comum a esse, tá? E eu não dou aqui os vértices, então você tem que se organizar. Então tu vai chamar aqui de A, pode chamar aqui de B, vai chamar aqui de C e aqui de D. E esse ponto P, esse ponto aqui é o ponto de encontro, chama de P. Tá? Se organizar. Por quê? Eu tenho dois ângulos iguais. Mas eu tenho um outro ângulo igual. Que é o quê? Exatamente esse aqui, ó, que você tem que lembrar. Que são ângulos opostos pelo vértice. Então eu tenho alfa e o que está em azul. Nesse daqui eu tenho alfa e o que está em azul. Logo, esses triângulos são o quê? Semelhantes. E qual a razão de semelhança que eu posso dizer? Então, olha a organização. O triângulo da esquerda, o triângulo ABP. Eu posso dizer que ele é semelhante ao triângulo PDC. PDC. E qual é a razão de semelhança que eu posso montar? Bom, oposto no triângulo ABP, primeiro, em relação ao ângulo verde aqui, é o Y. No segundo triângulo, o PDC, 8. Oposto ao ângulo alfa no primeiro, 8. Oposto ao ângulo alfa no segundo, 6. Bom, logo eu posso dizer
que esse ângulo aqui, se eu chamar de abóbora ponto, também vai ser igual a esse daqui, pela lei angular de Thales. Se eu tenho alfa e azul, o segundo vai dar o mesmo valor, tá? Bom, oposto ao ponto abóbora, no primeiro 12, e no segundo, né, a gente não sabe. Deixa eu ver aqui se está certo isso. É o x aqui, ele quer calcular esse x. Então vai ser o x. Bom, mais uma vez, eu tenho uma fração que é igual a essa fração, que é igual a essa fração. Logo, eu posso dizer que a primeira é igual à segunda e também a primeira é igual à terceira. E a segunda é igual à terceira também. Bom, a malandragem aqui é o seguinte. Primeiro, simplificar. Por 2, 4, por 2, 3. Então, 4 terços é a constante de proporcionalidade, ou a razão de semelhança. Então, 4 terços, eu posso dizer que 4 terços está para 12 sobre x. Aqui eu posso multiplicar por 4, 1 por 4, 3. Logo, o meu x é igual a 9, 3 vezes 3. E o meu y? Y está para 8, assim como 4 está para 3. Logo, como é que eu posso me organizar aqui? O y vai ser o quê? 32 terços. Não tem como, não cabe nenhuma simplificação. 32 terços, tá? Bom, acabou. Só que eu quero chamar a atenção por uma coisa muito interessante. Eu tenho esse ângulo alfa, eu tenho esse ângulo alfa, tá? Todas as vezes que eu tenho esse ângulo aqui, né, ele não está vendo essa abertura aqui, ó, BC? Esse ângulo está vendo essa abertura BC, mas esse ângulo aqui também está vendo a abertura BC. Isso nos remete a dizer o seguinte: a gente pode, né, se eu ligar A, D, C, B, eu não vou ter um quadrilátero? Eu tenho um quadrilátero onde esse ângulo está vendo o mesmo lado que esse. Quando ele está vendo o mesmo lado, o mesmo ângulo está vendo o mesmo lado, é porque ele também está vendo o mesmo arco. Isso eu posso dizer então que esse quadrilátero, né, A, D, C, B, ele é exatamente o que? Circunscritível, né? Esse quadrilátero, na verdade, é inscritível, ou seja, passa aqui uma circunferência aqui, ó. Tá? Olha, e a gente já viu, nono ano, já viu que esse ângulo aqui é o ângulo inscrito, ele está vendo o mesmo arco. Que arco? Esse arco BC. Esse aqui, ó, o pontinho abóbora, ele está vendo o mesmo arco AD, por isso que eles são iguais, é o arco capaz, tá? Bom, por que eu estou chamando atenção para isso? Eu estou chamando atenção para isso, tá? Eu vou apagar aqui, tá? Então eu vou botar aqui, ó, a gente achou que o x é igual a 9 e que o y é igual a 32 terços. O 32 terços não tem jeito, vai sair por semelhança mesmo, como a gente colocou aqui. Porém, eu vou chamar atenção para uma propriedade que a gente vai trabalhar com relações métricas no círculo, mas tudo advém de uma semelhança de triângulo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui uma circunferência, tá? E aí, eu vou traçar aqui duas cordas nessa circunferência. Eu vou traçar essa corda aqui. E vou traçar essa corda aqui. Vou chamar essa corda aqui de AB, essa corda aqui de CD. Tá? Bom, o que eu quero com isso? Eu quero te mostrar o seguinte. Eu posso, muito bem, tá? Vou dizer que esse P aqui é o ponto de encontro das cordas, tá? Esse P aqui é o ponto de encontro das cordas. Tá? Bom, se eu ligar da extremidade D até a extremidade B, eu vou formar um triângulo, PDB. E se eu também analogamente fechar aqui, ó, A e C,
eu também vou vou ter um triângulo, tá? Só que na verdade, eu quero que você me fale este ângulo aqui, ó. Se eu chamar ele, ó, que eu estou pintando de azul, se eu chamar de alfa, você concorda que ele é um ângulo escrito, ele vale a metade de BC? Então, esse ângulo aqui, ele também é um ângulo escrito e está vendo o mesmo arco BC. Então, esse ângulo também é alfa, tá? Analogamente, se eu chamar esse ângulo aqui de ponto, esse ângulo é inscrito. Por que é um ângulo inscrito? É um ângulo formado por duas cordas e partem do mesmo vértice na circunferência. Logo, esse arco aqui está vendo o ângulo abóbora, de pontinho abóbora. Bom, analogamente, esse ângulo aqui também está vendo o arco AD, ele também é inscrito, logo ele também é pontinho abóbora. Olha agora o seguinte, olha o triângulo PAC e olha o triângulo PDB. Eu não tenho dois ângulos iguais? Alfa abóbora, logo eles são o quê? Semelhantes, isso aí. E qual a razão de semelhança que a gente tem? Bom, vamos lá. Se eu tenho triângulo semelhante, se eu tenho uma razão de semelhança, tá? Veja que interessante. Oposto, não chamei primeiro o triângulo PAC, então oposto ao ângulo alfa, que o ângulo alfa está vendo quem? PC. Segmento PC. No triângulo de baixo, o ângulo alfa está vendo quem? PB. O ângulo abóbora no primeiro, PA. O ângulo abóbora no segundo, PD. Bom, se eu multiplicar cruzado aqui, o produto dos meios iguais extremos, eu tenho que PA vezes PB é igual a PC vezes PD. E essa relação é uma relação muito interessante, que a gente chama ou potência de ponto ou relações métricas no círculo, tá? Por quê? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Eu não descobri que esse quadrilátero é circunscritível? Esse ponto P, ele não é o ponto de encontro dessas duas cordas, a corda BD e a corda AC? Eu poderia ver essa questão também de seguinte forma. Se é a potência de ponto, né, se isso aqui eu estou vendo que PA vezes PB é igual a PC vezes PD, eu posso dizer, então, analogamente, que 8 vezes x, 8x, é igual a quanto? 12 vezes 6. 12 vezes 6. Se eu simplificar aqui por 4, dá 2, e aqui por 4 dá 3. Se eu simplificar aqui por 2, dá 1, aqui por 2 dá 3. Logo, x é igual a 3 vezes 3, que é 9. Opa, que interessante, eu também achei 9. Então, você poderia fazer ou a semelhança de triângulos normal, né, de forma normal aqui, ou você lembra dessas relações métricas aqui nessa referência que a gente vai trabalhar, que advém de triângulos semelhantes, né? Então, isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que isso, só que trabalhando, né, em vez de trabalhar com números, a gente trabalha com segmentos de forma algébrica aqui, tá? Bom, vamos continuar prosseguindo aí com as nossas questões de semelhança de triângulo contextualizadas aí, tá bom? Bom, dando prosseguimento aqui à nossa lista de exercícios, trouxe aqui para finalizar 3 exercícios aqui interessantes. Bom, esse triângulo aqui, né, ele vem sem os vértices, então a gente tem sempre que colocar A, B, C, D, E, para a gente se organizar. Ele dá esse segmento aqui, AD, 5, ele dá a base BC, 8, ele fala que esse lado todo aqui é 10, e ele quer saber esse segmento X. Bom, você tem que ser bom observador e ver o seguinte, esse ângulo alfa, ele é comum ao triângulo ADE e é comum ao triângulo ABC. Aí você tem que começar a desconfiar de semelhança, porque se eu encontrar mais um ângulo aqui desse triângulo que é comum ao triângulo grandão, eu vou ter 2 ângulos comuns, né? Então eu vou ter um caso de semelhança. Então é um exercício que a gente tem que começar a desconfiar sobre semelhança, porque falta só um ângulo para a gente achar aqui, e se a gente afirmar que esse ângulo também é comum aos dois, eles são semelhantes. E é muito fácil
Se eu chamar esse ângulo aqui de ponto, ele é vértice do triângulo ADE e é vértice do triângulo ABC. Acabou. Então eu posso dizer com toda certeza que esse ângulo aqui, se eu chamar esse ângulo aqui, por exemplo, aqui de θ, esse ângulo vai ser quem? θ. Tá bom? Pela lei angular de Thales, eu tenho um ângulo ponto e um ângulo alfa. Eu tenho um ângulo ponto e um ângulo alfa. Logo, o terceiro ângulo daqui vai ser o mesmo terceiro ângulo daqui. Logo, como eu tenho dois ângulos iguais, comuns aos dois triângulos, eu posso dizer com toda tranquilidade que o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC. Se é semelhante, eu tenho uma razão de semelhança. Que razão de semelhança? Eu tenho que oposto ao pontinho preto no pequenininho, ADE. Estou começando com ADE, então x. No grandão, 8. Agora aqui, no θ, o ângulo verde, θ no pequenininho, 5. Porque eu estou começando com o pequenininho. E no grandão agora? Vai ser o quê? Oposto ao θ? Vai ser 10. Então acabou. Simplifica 5 por 1, dá 5. Isso aqui por 10, isso aqui dividido por 5 dá 2. Logo vai ser o quê? Esse dividido por 2 dá 1, esse aqui dividido por 2 dá 4. X, portanto, é igual a 4. Tá? Bem tranquilo também. Bom, nessa questão 5, né, eu falo que AB é paralelo a CD. Opa! Se eu tenho paralelas cortadas por transversais, eu tenho ângulos alternos internos, eu posso ter ângulos correspondentes. No caso aqui, são ângulos o quê? Alternos internos. Porque esse é paralelo a esse e eu tenho uma transversal. Analogamente, esse é paralelo a esse e eu tenho uma transversal. Por isso que a gente brinca que paralelou, semelhançou. Tem paralela, pode ter certeza que tem casos de semelhança. Bom, se eu chamar esse ângulo aqui de ponto, o alterno interno desse aqui vai ser igual, tá? Também vai ser ponto. Analogamente, se eu tenho aqui, se eu chamar aqui de alfa, esse camarada também vai ser alfa, alternos internos. E óbvio, né? Eu não preciso nem dizer, mas esse ângulo é oposto pelo vértice com esse. Ou seja, eu tenho o triângulo ABP e PCD, ângulos iguais. Logo eu tenho um caso de semelhança. Como é que eu relaciono isso? Então eu posso dizer que o triângulo, vou começar com o triângulo de cima, PAB é semelhante ao triângulo de baixo, PCD. Note que se eu começo com o primeiro vai ficar em cima, o elemento do primeiro vai ficar em cima, o elemento do segundo vai ficar embaixo. De modo que, né? Espera aí que eu tenho toque, tem que ser bem retinho. Não melhorou muito não, mas vamos lá. Então aqui, oposto ao ângulo alfa no primeiro, x, que é o que eu quero descobrir. Oposto ao ângulo alfa no segundo, 12. Oposto ao ângulo de ponto no primeiro, 18. Oposto ao ângulo de ponto no segundo, 6. Ah, professor, por que você não pegou esse daqui? Porque esse aqui não tem nada. Ele não nos forneceu nada, então não vamos perder tempo. Bom, se eu simplificar, eu posso simplificar da seguinte forma. Aqui por 6 dá 1, aqui por 6 dá 3. Multiplicando cruzado, vai ficar x é igual a 12 vezes 3, que é 36. Bem tranquilo também. E para a gente finalizar, aqui essa questão é interessante que ela trabalha com alguns conceitos legais. Bom, eu te dou uma circunferência, aí eu digo que a base desse triângulo aqui, ABC, está passando exatamente no centro da circunferência. Opa, você está passando no centro, tu tem que deduzir, né, e enxergar com toda facilidade que o quê? Que esse BC, ele é o quê? O diâmetro, certo? E aí você tem que lembrar que quando você tem uma circunferência, e que você tem uma corda, e essa corda ela é exatamente o diâmetro, todos os triângulos construídos como base o diâmetro vão ser triângulos retângulos. Por quê? Esse, se eu chamar, vou chamar aqui de BC também, para contextualizar com aqui. Você concorda comigo que BC,
esse arco aqui não vale 180 graus? Então qualquer ponto, posso pegar esse ponto, peguei esse ponto e liguei a extremidade B e a extremidade C, você concorda comigo que esse ponto, se eu chamar de A, esse ângulo aqui, né, o ângulo escrito, ele não vale a metade do arco que ele está vendo? O que é um ângulo escrito? É um ângulo formado por duas cordas que partem de um mesmo ponto, de um mesmo vértice. Esse é o ângulo escrito e ele vale a metade do arco que a gente está vendo. Se a gente está vendo um arco de 180, então quer dizer que ele é a metade. Isso não importa, poderia ser aqui esse ponto, se eu ligasse aqui, ó, também ia ser 90. Se eu ligasse aqui também, ó, também ia ser 90. O nome disso se chama arco capaz. Capaz de ver o mesmo arco. Tá? Bom, então a gente aqui, apesar dele não ter nos fornecido, se ele falou que eu tenho um triângulo e esse triângulo, a base dele está coincidindo com o diâmetro, eu posso dizer com toda certeza que esse triângulo é retângulo e que essa, né, hipotenusa, ela é justamente o diâmetro, é 2 vezes o raio, tá? Bom, com isso, para a gente prosseguir aqui, a gente vai distribuir os ângulos ali. Nota o seguinte, eu tenho, ele não deu nada, né? Então a gente chama aqui de H, né? Ou outra letra, ou E, tá? Vamos botar E então só para poder didaticamente seguir as letras do alfabeto aqui, tá? Então E. Bom, olha só. Eu tenho esse triângulo retângulo BED e tenho o triângulo retângulo ABC. Poxa, se eu tenho dois triângulos retângulos, eu já tenho nesses dois um ângulo comum, que é um ângulo reto de 90 graus. Então falta mais um. Se a gente achar mais um ângulo igual, a gente vai poder com toda certeza cravar e dizer que esses dois triângulos são semelhantes. E é muito fácil, por quê? Esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar aqui de alfa, ele não é comum ao triângulo BDE e também não é comum ao triângulo ABC? Opa, acabou. Por quê? Porque se eu chamar, por exemplo, aqui de θ, eu tenho alfa mais θ, né, no primeiro, no pequenininho. Agora no do grandão eu tenho 90 alfa, então esse aqui vai ser quem? Esse aqui vai ser θ. Lindo, né? Bom, então a gente pode com toda certeza, né, colocar dizer que esses dois triângulos são semelhantes. Então, triângulo, vamos começar com o pequenininho, BDE, ele é semelhante ao triângulo ABC. Por quê, professor? Porque ele tem dois ângulos comuns. Se ele tem dois ângulos comuns, eu posso com toda certeza dizer que eles são semelhantes, tá? Bom, ele nos forneceu o seguinte, tá? Antes da gente passar aqui para a nossa razão de semelhança, ele disse que AB vale 6, e ele disse que esse cateto aqui vale 8, tá? Bom, se eu tenho dois catetos, dá para a gente descobrir a hipotenusa. Como é que a gente descobre? Teorema de Pitot. Teorema de Pitágoras. E o que o Teorema de Pitágoras diz? Diz que, vamos chamar aqui o BC de A, tá? Então, A ao quadrado, vou botar BC mesmo para você entender que a hipotenusa é o segmento BC, que é o diâmetro. Então, BC ao quadrado, esse lado aqui ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Então, vai ser o 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. De modo que eu tenho que BC ao quadrado, segmento BC ao quadrado, é igual a 64 mais 36. BC ao quadrado é igual a 100. Logo, BC só pode, a raiz de 100, né, a raiz quadrada de 100 é 10. Então, 10 é esse segmento todo aqui. Bom, se a gente descobriu esse segmento todo, a gente já pode partir para a nossa razão de semelhança. Partiremos, primeiro, eu coloquei BDE, então vai ser os elementos do BDE. Então, oposto ao ângulo de 90 no BDE, 5. Oposto ao ângulo de 90 no triângulo ABC grandão. Opa, é o BC, 10.
Agora, oposto ao ângulo verde, alfa, no pequenininho, x. Oposto ao ângulo alfa no grandão, ABC, esse ângulo comum, 6. Ele está vendo 6. Acabou. Aqui a gente vai achar o valor do x. Por 5, 1, por 5, 2, por 2, 1, por 2, 3. Resposta, x é igual a 3. Bem tranquilo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Tá? Isso aí contextualiza aqui os exercícios mais simples, né, que podem naturalmente, né, ser fruto de observação e cair, né, em questões no 9º ano do ensino fundamental, que é o ano que começa aqui com semelhança de triângulo. Então, eu fiz esse vídeo especialmente para meus alunos, mas vai ficar para o canal e vai ajudar, tenho certeza que vai ajudar muitos estudantes aí do Brasil, tá bom? Espero que tenham gostado, até a próxima.